Boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso telepresencial para as provas aí, né, da Sejusp MG. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar hoje Direito Administrativo, o tema Agentes Públicos. Vamos falar, né, aí de vocês, né? Vamos falar dos senhores aí futuros agentes públicos, beleza? Dá oi pro pessoal aqui, boa noite para todo mundo. Vamos chegando para a gente poder começar a nossa aula de hoje. O áudio tá ok aí? Manda um retorno, tá? Sobre o áudio, se tiver tudo ok, nós já vamos começar, beleza? Nós já iremos começar aqui com a nosso assunto de hoje, agentes públicos. Deixa eu só ver aqui a resposta sobre o áudio. Tá beleza? Áudio ok, né? Então, ok. Vamos deixar, né, pessoal, o like aqui. Bom. Só um minutinho para a gente resolver um problema aqui com os slides e a gente já começa. Agora sim, pessoal, vamos começar aqui então na tela para vocês o assunto de hoje, agentes públicos. Olha só, hoje nós vamos estudar, tá, as disposições aí dentro da Constituição sobre os agentes públicos. Então, esses dispositivos constitucionais que vão do artigo 37 ao artigo 41, tá? Então, tudo que diz respeito ali ao funcionalismo público dentro da Constituição Federal está compreendido dentro desses dispositivos, do artigo 37, né? O artigo 37 fala aí da administração pública, traz os princípios explícitos aí, né? Ou expressos da administração pública e várias outras, né, relações aí com a administração pública e fala também acerca dos servidores públicos, dos concursos públicos, tá? E é isso que nós iremos estudar hoje, beleza? Então, olha só, o significado de agente público, ele é bem amplo, ele alcança diversas situações, até mesmo, né, aquelas situações em que há transitoriedade, em que não há remuneração. E para que a gente saiba o conceito, tá, de agente público, nós nos socorremos, sabe de onde? Do artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, porque lá na Lei de Improbidade Administrativa, nós temos um conceito extenso do que configura um agente público, tá? E nós vamos vê-lo agora. Olha só, esse conceito tá tirado aí da Lei de Improbidade, que é utilizado aí para descrever, né, o que a doutrina do direito administrativo entende como sendo um agente público. Então, olha, para os efeitos dessa lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público, tá? Então, por aí nós já vimos que agente público é gênero, ele se subdivide em outras espécies, tá?
Muitas pessoas confundem, né? Acham que agente público é sinônimo de servidor público, e não é. Só do inicinho aqui do dispositivo, né, do artigo 2º da Lei de Improbidade, a gente já consegue perceber que é gênero. Nós temos os agentes políticos, nós temos os servidores públicos, tá? Que são espécies de agentes públicos. E todo aquele, ó, que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função aí nas entidades, né, públicas e paraestatais. Então, aqui, ó, a expressão agente público não é sinônimo, né, foi o que eu falei. Servidor público é apenas uma das várias espécies aí do gênero agente público. Até aqui, entendido, gente? Esse tema é muito, muito interessante, tá? Muito interessante, porque vai falar aí, né, a respeito de estabilidade, tá? No cargo público, nós vamos falar de cargo, diferença entre cargo público, entre emprego público, entre função pública. Então, assim, muito bom esse tema. Olha só, outro conceito aqui é o de funcionário público, lá no Código Penal. O Código Penal, ele traz um conceito de funcionário público. E aí, para fins penais, né, considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E o parágrafo 1º diz que equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, ou seja, não é uma entidade estatal, tá? Não é entidade aí, do governo. E quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Exemplo, né? Uma atividade típica da administração pública é a atividade aí de prestar serviços de educação, tá? É uma atividade típica de administração pública. Então, nós vimos aqui, né, que o conceito de agente público, ele é bem amplo. Agora, nós vamos ver quais são as espécies, né? Como a gente já pôde perceber, nós temos o gênero, agentes públicos, e temos aí as suas espécies. Vamos ver cada uma delas aqui agora. Primeiramente, nós temos os agentes políticos, gente. Os agentes políticos são aqueles que elaboram políticas públicas, que dirigem a administração pública. E aí nós temos como exemplo chefes do executivo, né? Presidente da República, governador do estado, prefeito, e também os membros do legislativo. Então, os agentes políticos, os chefes do executivo ali, você pensar, né, seguindo ali a sequência prefeito, governador e presidente, e os membros do poder legislativo, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Há uma divergência no que tange aos magistrados e aos membros do Ministério Público. Por quê? Há uma parte aí dos estudiosos do direito administrativo que encaixam, né, os juízes, que são membros aí da magistratura, e os promotores de justiça, que são membros do MP, como agentes políticos. Mas isso não é unânime, tá? Mas vocês precisam saber, né, se porventura a prova cobrar, né, algum desses servidores, desses agentes políticos, né, desses agentes públicos como agentes políticos, tá? Então, para alguns, os membros da magistratura e do Ministério Público se enquadrariam aí como agentes políticos. Nós temos os agentes administrativos, e aqui nós estamos falando da maioria dos servidores públicos, tá? Nós vamos estudar aí de forma detalhada cada uma, tá, dessas espécies aí de agentes públicos. Então, os agentes administrativos, eles desempenham atividades administrativas, servidores públicos, empregados públicos e agentes temporários. Veremos quais são as diferenças entre eles. Os agentes honoríficos, esses prestam serviços relevantes ao Estado. Por exemplo, né, os mesários, as eleições estão aí se aproximando, né? E muitas pessoas prestam esse serviço de mesário, e também temos os jurados, né? Aqueles que compõem ali o conselho de sentença no tribunal do júri, no julgamento de crimes dolosos contra a vida. Esses são chamados aí de agentes honoríficos.
Os agentes delegados são aqueles particulares que colaboram com o Estado, que são os concessionários de serviço público, por exemplo, tá? Os tabeliões, os cartórios, as concessionárias de abastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica, são agentes delegados, tá? Eles colaboram, eles são particulares que colaboram com o Estado, prestando aí, né, algum serviço público, tá certo? Então, essas aqui são as espécies, né, de agentes públicos. Primeiro aí, agentes políticos. Nós falamos que abrangem autoridades públicas supremas, né? Os chefes do executivo, os membros do poder legislativo. Essas autoridades, elas não se submetem à hierarquia, elas possuem liberdade para a sua atuação, né? Nós chamamos aí de liberdade funcional. Tem responsabilidades próprias estabelecidas pela Constituição. Então, olha só, o chefe do Executivo, assim como os membros do Legislativo, eles cometem o chamado crime de responsabilidade, que nada mais é que uma infração político-administrativa. Não é crime, tá? Como o nome diz, crime de responsabilidade. Não é crime porque não tem sanção penal, mas sim é uma infração político-administrativa. E esses crimes de responsabilidade são previstos, né, pela Constituição, inclusive o foro de julgamento, para os membros do Legislativo, para os membros da magistratura. Por isso que alguns doutrinadores dizem que os juízes seriam agentes políticos, para os membros do MP e também para os membros, né, para os chefes do Executivo, tá? Então, não há, né, a liberdade funcional para o desempenho da função. E nós temos aqui como exemplo, né, os já citados, chefes do Executivo, membros do Legislativo e até mesmo membros do Poder Judiciário e do Ministério Público e dos Tribunais de Contas. Os agentes administrativos, pessoal, eu grifei aqui porque os agentes administrativos são aqueles, tá, que se vinculam aí à administração pública por meio de relações profissionais. São aqueles, gente, que fazem do serviço público a sua profissão, tá? Então, esses são os agentes administrativos. A maioria dos agentes públicos são agentes administrativos, tá? Estão sujeitos aí à hierarquia, regime jurídico determinado aí pelo ente, né, a que eles estiverem vinculados, seja município, seja estado ou seja União. Eles ocupam cargos públicos, empregos públicos e funções, né, ou funções públicas aí na administração direta e indireta dos diversos entes federados. Então, você que pretende ser, por exemplo, agente socioeducativo do Estado de Minas Gerais, você, dentro da seara agente público, você será um agente administrativo, tá? Então, não confunda o nome com o tipo, né, de trabalho a ser exercido, a atividade a ser exercida, tá? É agente administrativo porque tem uma relação profissional, ocupa um cargo público, uma função pública ou um emprego público, tá? Então, nós chamamos aí de agente administrativo. Servidor público. Gente, quem é o servidor público? Quem é o servidor público? Olha aqui. É um ocupante, né, de um cargo público. Esse cargo público, ele pode ser de provimento efetivo ou em comissão. O que é cargo comissionado, né? Muita gente já ouviu falar ou até mesmo sabe o que é. O cargo comissionado é aquele que não precisa de ser realizado concurso público para ser preenchido, porque ele é de livre nomeação e de livre exoneração, tá? Mas não pode ser para qualquer tipo de cargo, tem que ser cargo de direção, de chefia ou de assessoramento. Então, o cargo comissionado é para cargos de direção, de chefia ou de assessoramento. E esse cargo comissionado, a pessoa ela pode ser nomeada e exonerada sem que haja nenhum motivo, porque ele é de livre nomeação e de livre exoneração. E aí, né, vai de acordo, né, com os interesses de quem tem competência, da autoridade competente, né, para preencher esse cargo. Lógico que, né, observados os critérios aí, os princípios da impessoalidade, da moralidade,
para que não configure o nepotismo, né? Nós sabemos que dentro da administração pública, a autoridade que tem competência para preencher esses cargos comissionados, ela não pode colocar ali a sua esposa, o seu filho, porque isso, né, geraria o que nós chamamos de nepotismo, beleza? Então, o servidor público, ele ocupa um cargo, né, efetivo ou comissionado. Aquele que não é efetivo, ele também é servidor público, ele é chamado de servidor público, tá? E o efetivo também. Esse vínculo, gente, é regido por um estatuto, por uma lei. Por isso que nós falamos regime estatutário. Hoje, né, muitos alunos aqui já me acompanham há algum tempo, sabem que eu sou policial penal aqui em Minas Gerais. Eu tenho um estatuto que rege a minha carreira. O meu regime é estatutário, tá? Então, é uma lei, né? Nós temos aí o Estatuto dos Servidores de Minas Gerais, é uma lei que rege aí, né, o funcionalismo público aqui no estado, tá? Empregado público, gente, o empregado público, diferente do servidor público, é aquele que ocupa, né, o emprego público, e esse vínculo é regido pela CLT. O empregado público, então, o regime dele não é estatutário, o regime dele é seletista, o vínculo é contratual. Então, os mesmos direitos, os mesmos deveres que o particular aí, né, regido pela CLT tem, ele também tem. Lógico que terá algumas prerrogativas, né, que são inerentes aí à administração pública. Mas aqui há uma diferença, né, porque enquanto o servidor público, ele adquire uma estabilidade, o que dificulta ali, né, o procedimento para que ele seja exonerado, para que ele seja demitido, enfim. O empregado público, tá? Da administração pública, por ele ser regido pela CLT, ele não tem essa estabilidade, tá? Então, o exemplo que nós temos aqui são os empregados dos Correios, os empregados da Caixa Econômica Federal, que são empresas públicas, né? Tanto os Correios quanto a Caixa Econômica Federal são empresas públicas. Os empregados da Petrobras também são regidos aí pela CLT, que é uma sociedade de economia mista, tá certo? Então, o servidor público ocupa cargo público. Ele é regido por uma lei, né, chamada aí de estatuto, e o regime é o estatutário. O empregado público ocupa emprego público, o vínculo é de contrato e regido pela CLT. Agora, os agentes temporários. Esses agentes temporários, eles vão exercer uma função pública. Ele não ocupa nem cargo e nem emprego, tá? Público. Ele apenas exerce uma função pública, ele não ocupa nem cargo e nem emprego público. E é por tempo, né? Esses contratos são por tempo determinado para atender aí a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Exemplo, gente, o processo seletivo da Polícia Penal é para uma função, né, pública, ocupar uma função pública de caráter temporário, tá? Para atender uma necessidade de excepcional interesse público. Tanto que os contratos, eles já têm um prazo ali pré-estabelecido, tá certo? Já tem um prazo pré-estabelecido. Agentes honoríficos. Olha, nós vimos como exemplo, né, de agentes honoríficos, os mesários e os jurados. Então, os agentes, eles são convocados ou são indicados ali, né, designados para que, de forma transitória, eles colaborem com o Estado aí por meio de serviços que são considerados relevantes. São cidadãos aí, né, escolhidos em razão aí, da sua honra, da sua capacidade profissional notória. E, diferente dos agentes administrativos, não possuem qualquer vínculo profissional com a administração, tá? Então, entre um agente honorífico e a administração pública não há nenhum vínculo profissional. Eles apenas irão prestar serviços relevantes, né? Ser um mesário, ser um jurado, tá? Ser um membro de conselho tutelar.
E isso ocorre porque é um cidadão que tem ali uma notória capacidade profissional, tem uma honra, né, tem uma conduta ilibada, tá? Tem idoneidade moral, por isso, né, que são convocados ou são designados. E o exercício, né, desses serviços, eles são transitórios, tá certo? Os agentes delegados, né, nós demos como exemplo as concessionárias aí de serviços públicos, de abastecimento de água, de fornecimento de energia elétrica. Eles recebem, então, a incumbência de execução de determinada atividade, obra ou serviço público para realizar em nome próprio, tá? Então, não é em nome do Estado, do município ou do ente que ele representa, que ele está prestando serviço, não, tá? É em nome próprio. Então, aqui em Minas Gerais, nós temos a CEMIG, que presta o serviço aí de energia elétrica. Ela assim o faz em nome próprio, assumindo aí, né, todos os riscos inerentes aí a essa atividade, beleza? Então, aqui são os agentes aí delegados. Vamos falar aqui agora de outra espécie, né, de agentes públicos, que são os chamados agentes de fato. Os chamados agentes de fato. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat para ver se vocês estão falando alguma coisa. Tá dando para compreender aí o assunto? Manda o retorno, tá? Pra gente. Qualquer coisa estiver muito rápido, dá uma desacelerada. Vamos lá, então. Olha só. Agente de fato. Tem algumas situações que exigem, né, uma atuação particular em nome do Estado, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses agentes de fato, eles podem ser divididos em agentes necessários e agentes putativos, tá? Agentes necessários e agentes putativos. Primeiro, os agentes necessários praticam atos em situações excepcionais, em colaboração com o poder público, como se fossem agentes de direito. Olha só, vamos supor que numa determinada rodovia tenha ocorrido ali um acidente. E aí, uma pessoa, né, que passava pelo local no momento, ele desce do carro, ele começa a organizar o trânsito, tá? Ele começa a dar ordem de parada, dar ordem para os outros carros prosseguirem, enfim. Nesse momento, ele começa a atuar em nome do Estado, porque nós temos agentes públicos, né, que exercem essa função aí de trânsito, né, de polícia rodoviária e de fiscalização de trânsito, tá? Mas vejam, é um particular que passava pelo local no momento do acidente, ele começa ali a sinalizar, ele começa a redirecionar o trânsito e ele passa assim a atuar em nome do Estado. Naquele momento, ele é um agente público necessário. Ele é um agente público necessário, porque ele está exercendo uma função pública. Outro exemplo, não sei aí quem vai lembrar daquelas chuvas que deram ali para o lado na região serrana do Rio de Janeiro, salvo engano, Teresópolis, Petrópolis, em que há, inclusive, né, memes aí do Zeca Pagodinho. Ele pegou ali seu quadriciclo e estava ajudando algumas pessoas ali, né, que foram atingidas por aquela enchente. E ali ele salvava pessoas, ele salvava, né, idosos, crianças, enfim. Nesse momento, ele atuava na atividade de defesa civil. Embora ele não seja um agente público, nesse momento ele exercia uma função pública. Ele agia como um agente de fato necessário, tá? Então aqui, ó, o bizu para vocês gravarem aí o que é um agente de fato necessário é que ele atua em situações de emergência, de calamidades, tá? Então, em situações aí de emergência, de calamidades, é que nós teremos, né, a atuação aí do agente putativo. É putativo porque ele não é agente de fato porque ele não é, tá, um agente público, mas que no momento ali de situação de emergência, ele exerce uma função pública de forma necessária. Aí nós temos o agente de fato putativo. Esses aí, eles vão desempenhar atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora tenha havido alguma ilegalidade na investidura.
Então, por exemplo, servidor que toma posse sem cumprir os requisitos do cargo. Houve uma investidura irregular. Olha só, aí vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que Mariazinha ela tenha feito aí um concurso para o cargo de agente administrativo do seu município. E ela fez a prova, ela foi aprovada e começou a prosseguir nas fases, só que em um determinado momento, durante ali a fase da nomeação, houve preterição de candidato. Vamos supor que ela era a 8ª candidata e eram 2 vagas. Chamaram o primeiro e chamaram ela, que era a 8ª, passando na frente dos demais. E assim ela foi nomeada, tomou posse. Os outros não foram chamados para dizer, né, que se dispensavam ali a nomeação, tá? Então, ela foi nomeada de forma irregular, tomou posse e começou a exercer a sua função, né, pública, ocupando ali seu cargo público, começou a exercer, né, a sua atividade enquanto servidora pública. Todos aqueles atos, embora ela tenha a sua investidura se deu de forma irregular, tá? Todos os atos praticados por ela serão válidos. Por quê? Vamos supor, aí vem um senhorzinho que não sabe dessa situação, ele vai até a prefeitura do município para receber atendimento e a Mariazinha está lá. E para atendê-lo, tá? Vamos supor que tudo aquilo que ela tivesse feito enquanto servidora pública, né, enquanto agente de fato putativa, fosse desconsiderado. As consequências dessa anulação dos atos dela seriam mais gravosas, tá? Do que, né, manter, tá certo? Então, pela teoria da aparência, os atos em regra, né, são considerados válidos, tá? São considerados válidos. Então, o agente necessário, olha só, recapitulando, o agente necessário, ele vai atuar em situação de emergência e o agente putativo, a sua investidura no cargo ocorreu de forma irregular, tá? Mas aí os atos serão considerados válidos pela teoria da aparência, ok? Então, olha aqui, não vamos confundir o agente de fato, né, tanto necessário quanto putativo, como aquele que usurpa uma função pública, porque o usurpador, ele não é agente público, ele nunca recebeu nenhuma forma de investidura, ele finge agir em nome do Estado. Gente, quem nunca viu aí reportagem falando que fulano fingia ser uma autoridade pública, fingia ser policial militar, abordava as pessoas, vestia, né, até a farda e fingia ser um policial militar, tá? Isso já aconteceu. Esse é um usurpador de função. Ele não é, tá, um agente de fato, mas sim um usurpador de função. O que é um cargo público? Olha só, agora nós vamos ver o conceito, né, de cargo público, de emprego público e de função pública também, tá? O que é um cargo público? É um conjunto de atribuições e responsabilidades aí, né, previstas dentro da estrutura da administração pública e que é destinada a um servidor. Eles são ocupados por servidores públicos. O vínculo é estatutário, né? Então, o cargo público, nós vimos que o servidor público, né, ele ocupa cargo público, diferente do empregado público que tem um emprego público. Então, aqui o cargo público, o vínculo dele é estatutário. Ele pode ser tanto de caráter efetivo, né, que aí somente através de concurso público, como ser também cargo comissionado, que aí nós teríamos, né, os cargos ali comissionados de livre nomeação e de livre exoneração. Então, esse é o conceito aí de cargo público, tá? São as atribuições, responsabilidades que são conferidas aí a um servidor. O vínculo é estatutário, então tem um estatuto, né, que é uma lei, e pode ser preenchido tanto em caráter efetivo, através de concurso público, quanto em caráter comissionado, e aí vai ser de livre
nomeação e de livre exoneração. O emprego público, por sua vez, é o vínculo, gente, que liga o servidor ao Estado, tá? E aqui nós temos uma palavra-chave aí para emprego público, que é a consolidação das leis trabalhistas, né? A CLT, a mesma que rege o setor privado, tá? A mesma que rege o setor privado. Então, em relação à natureza do vínculo, nós temos essa diferença. O cargo público, o vínculo legal, o cargo público aí que vocês pretendem, né, ocupar, que estão aí buscando com afinco, né, com foco, é o vínculo legal, né, porque nós temos uma lei e o regime é estatutário. O emprego público, para quem quer trabalhar no Banco do Brasil, quem quer trabalhar nos Correios, na Caixa Econômica, na Petrobras, o emprego público, o vínculo é contratual, regido pela CLT. Tá certo? Então, essa é a principal diferença entre cargo público e emprego público. É o vínculo, tá? O vínculo é que vai distinguir aí o cargo público do emprego público. Porque enquanto no cargo público o vínculo é estatutário, no emprego público o vínculo é seletista. Agora, a função pública, nós vimos que, né, a função pública, ela é totalmente diferente aí, né, da regra dos cargos e dos empregos públicos. Não precisa, tá, de concurso público para exercer uma função pública. A Constituição, no artigo 37, no inciso 2º, ela fala assim, ó, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, vejam que a Constituição, ela fala aqui que a investidura em cargo ou emprego depende de aprovação em concurso público. Não fala aí de função pública, tá? Então, ó, de acordo com a Constituição, o concurso público, ele é exigido para investidura em cargo ou emprego público. E aí nós temos, né, o concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo aí com a natureza, né, a complexidade do cargo ou emprego a ser exercido. E aí ressalva as nomeações para cargo comissionado, porque esses cargos comissionados também não precisam, tá, de concurso público. O regime estatutário. Esse regime, ele consiste o quê? No conjunto de regras jurídicas que disciplina a relação travada entre os servidores públicos e as pessoas jurídicas de direito público. Aí nós temos, né, a administração direta, né? Quais são as pessoas jurídicas de direito público? A administração direta. Quem compõe a administração direta? União, estados, DF e os municípios. As autarquias, né, são pessoas jurídicas de direito público e as fundações públicas também, né? Podem ser pessoas jurídicas de direito público aí ou de direito privado, né? Se elas forem pessoas jurídicas de direito público, elas irão compor aí a administração direta. A principal característica do regime estatutário é que suas regras são provenientes de uma lei editada por cada ente da federação. Então, cada ente vai lá, né, e redige o seu estatuto do servidor. Então, aqui em Minas nós temos um para os civis, né? A PM tem o seu estatuto próprio, porque o regime jurídico, né, militar é diferente. Nós temos o estatuto dos servidores civis, tá? E temos o dos militares. São estatutos distintos. E cada estado tem o seu próprio estatuto aí para os servidores públicos. O regime seletista, né? As regras para os onde estão inseridas as regras aí para os empregados públicos. Eles celebram um contrato de trabalho e o vínculo é contratual. Então, é bilateral, tá? O regime seletista é chamado aí de bilateral, porque há um contrato. E todo contrato, ele tem, né,
duas partes, tá? Então, o vínculo é bilateral. Contratação temporária. Gente, vamos ver aqui em quais hipóteses ela é permitida, essa contratação temporária, porque na contratação temporária não há concurso público, mas pelo menos tem que ter um processo seletivo simplificado. Porque nós temos, né, que proteger ali, que observar os princípios da isonomia e da impessoalidade. Embora essa contratação seja temporária, não pode ser, né, ser distribuída aí para quem a autoridade competente tenha interesse. Então, é exigido, né, não precisa de concurso público, mas é exigido um processo em que a impessoalidade e a isonomia sejam preservadas, tá? Então, aqui o artigo 37, no inciso 9, fala assim, ó, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, ó, a contratação por tempo determinado é para atender uma necessidade temporária, esses são os requisitos, tá? Uma necessidade temporária e de excepcional interesse público. Então, é uma coisa assim, que é necessário naquele momento. E nós temos como exemplo o quê? Trabalhadores que fazem o censo aí do IBGE, né? Então, o IBGE faz ali, né, aquele censo que mede várias coisas, população, tá? Então, esses trabalhadores, eles fazem isso, eles são oriundos de uma contratação temporária, A jurisprudência, ela tem firmado aí 4 requisitos para que essa contratação temporária ocorra. O caso excepcional, porque a Constituição ela fala, ó, necessidade temporária de excepcional interesse público. Só que isso é muito amplo, né? Isso é muito vago. O PSS, né? O Alberto está falando aqui, sim, verdade, o PSS, né? Entra aqui nesse conceito de contratação temporária, tá, gente? Quem está estudando para o PSS aqui, ó, entra aqui dentro desse conceito de contratação temporária. Então, a jurisprudência, ela tem entendido que há 4 requisitos para a contratação temporária. O caso excepcional, ele tem que estar previsto em lei, como, por exemplo, né, calamidade pública, censo do IBGE, né, professor para substituir aí, enfim, tem que estar previsto ali, o motivo tem que estar determinado em lei, porque que está se optando pela contratação temporária em detrimento do concurso público. Porque a administração, em regra, né, deve fazer concurso público. A contratação temporária ela é uma exceção. Então, por isso que essa excepcionalidade ela tem que estar prevista em lei. Por quê? Fazer uma contratação temporária e não um concurso público. Beleza? Então, esse caso excepcional vai estar previsto em lei. O prazo da contratação deve ser pré-determinado. No PSS, nós temos o quê? Uma determinação de prazo ali, de duração do contrato. Porque o prazo tem que ser pré-determinado. Não pode falar, uma contratação temporária. De quanto tempo? Não sei. Vai durar 10 anos, 15 anos. E nós tínhamos muito disso, tá? Na administração pública. Contratações temporárias que viravam verdadeiras aposentadorias. As pessoas eram contratadas de forma temporária e exerciam ali 20, 30 anos de labor e no final se aposentavam. Então, para coibir esse tipo de ato, né, por que não fazer o concurso público? É que a jurisprudência hoje, os tribunais superiores têm prezado aí por esses requisitos. Necessidade deve ser temporária, então tem que demonstrar ali, né, que de fato não é uma necessidade persistente, mas sim uma necessidade temporária, e o interesse público deve ser excepcional. Vamos falar aqui, gente, da estabilidade, tá? A estabilidade. Essa estabilidade, ela é uma garantia de permanência no serviço público, que é assegurada aí ao servidor estatutário, nomeado em decorrência de concurso público após 3 anos de efetivo exercício. Então, isso aqui é importante, ó. A estabilidade, ela é para quem? Ela é para o servidor estatutário. O empregado público não tem estabilidade.
tá? Não tem estabilidade. Quem ocupa ali, né, a função, né, temporária também não tem estabilidade, tá? Então, o funcionário da Caixa Econômica não tem estabilidade, os Correios não tem estabilidade, porque a estabilidade é conferida ao servidor estatutário. E essa estabilidade, o prazo para que ela, né, seja possível é após 3 anos de efetivo exercício. Então, tomou posse, entrou em exercício amanhã, começa a contar esse prazo de 3 anos aí, né, do exercício para aquisição da estabilidade. Aí, quando terminar esse prazo, a estabilidade é automática? Automaticamente eu fiquei estável? Não, tá? Não é. Por quê? Nós vamos ver aqui no artigo 41 da Constituição que há uma exigência de aprovação numa avaliação especial de desempenho. Porque esse período de 3 anos é para ver se, de fato, aquele servidor ele está cumprindo ali as demandas, se ele está atendendo às exigências, tá? Se ele está dando conta da função. Então, aqui, por isso que nos é exigido aí, né, essa avaliação de desempenho. Olha só, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. A sua prova vai dizer que a estabilidade, ela ocorre após 2 anos. Sabe por que ela faz isso? Porque nós temos uma lei que rege o funcionalismo público federal, tá? E essa lei, ela fala que era o prazo de 2 anos. Só que a Constituição, ela foi alterada, porque, de fato, antes da emenda constitucional 1998, era, sim, o prazo, tá, de 2 anos para aquisição da estabilidade. Mas houve uma emenda que alterou a Constituição e elevou esse prazo para 3 anos. Então, até hoje, as bancas fazem pegadinha aí com o candidato, cobrando prazo de 2 anos para estabilidade. Está errado. O prazo é de 3 anos. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Aí o parágrafo 4º, como eu falei para vocês, a estabilidade não é automática. Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, vejam, é formada uma comissão justamente, tá, para avaliar, para fazer essa avaliação especial aí de desempenho, a fim, né, de que a estabilidade do servidor ela seja concedida. Então, a gente pode entender o quê? Que nós temos aqui 4 requisitos para a aquisição da estabilidade. Primeiro, o cargo deve ser de provimento efetivo. Cargo comissionado está fora, né? Cargo em comissão não adquire estabilidade. Não adquire estabilidade. Segundo, tem que ter aprovação em concurso público. Estabilidade somente, né, se houver concurso público. Tem que ter 3 anos de efetivo exercício naquele cargo e aprovação aí na avaliação especial de desempenho. Tem que ter uma aprovação na avaliação de desempenho para que haja aquisição dessa estabilidade. Vai ser obrigatória a aprovação no estágio probatório. Esse prazo, gente, de 3 anos, nós o chamamos de estágio probatório, que é esse período ali entre o início do exercício até a aquisição da estabilidade, tá? Então, é chamado de estágio probatório. Desde o primeiro dia que a pessoa, né, entra em exercício ali, até o dia em que ela adquire ali, depois daqueles 3 anos, é chamado aí, né, de estágio probatório. O alcance da estabilidade. Aí, beleza. O servidor ficou estável, nunca mais, aquela ideia, nunca mais ele perde o serviço dele. Ele pode fazer a merda, perdão da palavra, ele pode fazer o que for, e não vai dar nada, né? Não vai ser mandado embora. Não é assim que a gente escuta por aí? Não, ele pode fazer o que for, dá nada não. Não vai ser mandado embora porque ele é servidor público, ele é estável. Não é bem assim, tá? Não é bem por aí. Porque a própria Constituição, da mesma forma que ela previu a estabilidade, ela previu também formas pelas quais o servidor estável pode, tá? Ele pode perder o seu cargo público, beleza? Então, aqui, ó, vamos ver, já para vocês ficarem atentos, né? E não vacilarem.
O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso primeiro, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, vamos supor que ele tenha cometido um ato de improbidade administrativa e ele tenha sido condenado em sentença que não cabe mais recurso, ele pode perder o cargo nessa hipótese. Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, é o famoso PAD, gente, infrações funcionais, né? Atos de indisciplina ali no exercício da função e vai ali, né, abre-se um PAD, tá? E desde que haja, né, contraditório e ampla defesa, tem o direito de defesa, também ele pode ser exonerado. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Olha só, nós vimos que para aquisição de estabilidade, nós vamos ter uma avaliação especial, a avaliação especial de desempenho para adquirir estabilidade. E durante todo o exercício funcional, nós temos a avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação ela é realizada ano após ano, ano após ano. Se o servidor está tomando nota ali, inferior, né, do mínimo que se é preciso, e nesse caso, né, ele também pode perder, tá? Porque ele não é eficiente. Um dos princípios da administração pública é o princípio da eficiência, né? Se ele não está cumprindo ali com os deveres funcionais, se ele está deixando a desejar, nesse procedimento de avaliação periódica de desempenho, desde que haja ampla defesa, ele também pode perder o cargo. Pode perder o cargo. Aí vamos ver aqui, ó, um por um de forma detalhada, né? Basicamente, eu já falei. Mas olha aqui, ó. Sentença judicial transitada em julgado. Então, nessa situação aqui, o servidor público, ele cometeu uma falta, é o exemplo do ato de improbidade, e aí virou um processo, e nesse processo determina-se aí a perda do cargo público. Processo administrativo, o servidor pratica uma infração funcional grave, né? Porque a perda do cargo é a penalidade mais grave que nós temos aí para as infrações funcionais. E por meio de um processo administrativo disciplinar, ele pode aí perder o seu cargo. A insuficiência de desempenho. O desempenho funcional do servidor deixa a desejar, tá? E aí, nesse caso, assegurada ampla defesa, né? Em todas essas hipóteses aqui, vai ter ampla defesa, tá? Vai ter o direito aí de se defender. E nós temos, gente, essa quarta hipótese aqui que muita gente não sabe. E quando a pessoa vê, ela fica chocada. Por quê? Isso aqui não está no artigo 41 da Constituição, como a hipótese lá de sentença judicial, de PAD e de avaliação periódica de desempenho. Isso aqui está no artigo 169 da Constituição, que fala a respeito aí da responsabilidade fiscal. Vocês sabiam que para cumprir a lei, né, de responsabilidade fiscal, se houver excesso de despesa com o pessoal, o servidor estável ele pode perder o cargo? Pense, né? Isso aí é uma situação assim, no pior dos cenários possíveis, né? Situação tenebrosa de se acontecer, mas está previsto na Constituição. É uma coisa que ninguém imagina que pode, mas a Constituição prevê. Olha aqui, excesso de despesa com o pessoal. Nos termos do artigo 169, parágrafo 4º, a Lei de Responsabilidade Fiscal limita os gastos de pessoal de cada um dos poderes da República. Caso tais limites sejam descumpridos, teremos uma situação de excesso de gasto com o pessoal. Aí, o que acontece nesse caso aqui? O que acontece? Primeiro, corta lá 20%, tá, dos cargos comissionados, para ver se entra dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ainda assim tiver com excesso de pessoal, atinge os servidores não estáveis. Aí dança primeiro os não estáveis. E se ainda assim não entrar, né, não se enquadrar ali dentro do parâmetro estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, começa a atingir até os estáveis, né? Então, assim, primeiro nós temos comissionados, corta ali 20% dos comissionados, corta os não estáveis e depois, né, no último patamar ali, no ato de desespero, atinge os estáveis. Então, vejam que não é bem assim. Quando vocês ouvirem alguém dizer que, né, quem entrar para o funcionalismo público, que pode ficar de boa, não precisa trabalhar, que não vai ser mandado embora nunca na vida, aí você explica para a pessoa o que você está aprendendo nessa aula de administrativo de hoje, que não é
bem assim que as coisas funcionam. Vamos lá agora falar. Vamos supor aqui, gente, o que acontece? Um servidor estável, ele foi demitido. E depois ele conseguiu provar ali, tá? Ele conseguiu provar que a sua demissão não foi justa e ele consegue reverter na justiça essa demissão. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai ser reintegrado à sua função anterior, porque a demissão dele foi anulada judicialmente. Só que se já houver alguém ocupando o cargo que era dele, então suponhamos que Joãozinho foi demitido. No exato momento que Joãozinho foi demitido, Zezinho já foi colocado ali para ocupar aquele cargo. Porque no funcionalismo público é assim, ninguém é insubstituível, viu, gente? Ninguém é insubstituível. E Joãozinho, conformado com aquela sua demissão, ele aciona o Poder Judiciário e consegue, né, reverter o seu desligamento. Ele vai ser reintegrado ali ao cargo que ele anteriormente ocupava. Só que chegando lá, ele se depara com o Zezinho ocupando o seu cargo. O que é que pode acontecer nessa hipótese? Primeiro, aquele que já estava ocupando o cargo, né? No caso, o Zezinho aqui, porque o Joãozinho foi demitido, mas ele voltou. Eu voltei agora para ficar. Aí, o Zezinho ele pode ser reconduzido ao seu cargo de origem, sem direito à indenização. Se ele ocupava um cargo, né, anteriormente, e veio ocupar o cargo de Joãozinho, porque Joãozinho foi demitido, ele vai voltar, né, ele vai pegar o banquinho dele e voltar para o cargo de origem. Mas, né, vamos supor, ele não vai ter direito à indenização não, tá? Não vai ter, sinto muito, mas, né, tchau, um abraço. Ele pode ser aproveitado em outro cargo, ou ele pode ser colocado em disponibilidade. O que é ser colocado em disponibilidade? Ficar esperando alguma coisa aparecer para ele. Tá? Não tem outro lugar para colocar ele. Vai ficar lá esperando. Ele vai ficar esperando, recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então, se ele tem 10 anos de serviço, ele vai receber uma remuneração proporcional a esses 10 anos. Cuidado, porque o servidor em disponibilidade recebe remuneração. Essa remuneração é proporcional ao tempo de serviço. Se ele tinha 1 ano de serviço, infelizmente, né, vai ser isso aqui, mas, né, vai receber. E aí as provas dizem que o servidor em disponibilidade, ele não recebe remuneração. Tá errado, viu, gente? Porque ele recebe sim, mas vai ser uma remuneração proporcional ao seu tempo de serviço. Quando o cargo for extinto ou for declarado desnecessário, isso acontece, tá? Olha só, a Constituição no artigo 41 fala o seguinte, 41, parágrafo 3º, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional. Então, gravem, disponibilidade, remuneração proporcional, disponibilidade, remuneração proporcional, tá? Faz até uma musiquinha aí para conseguir decorar. Ao tempo de serviço, né, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. Olha só, antigamente, né, nós tínhamos aquela máquina de escrever, né, e aí nós tínhamos curso de datilografia, né, nós tínhamos os datilografistas, inclusive tinha concurso para exercer essa função. Só que imagina, nos dias atuais, né, um datilografista, vamos supor, quem ocupava e quem fez concurso para o cargo de datilografista? Vai ficar como? Haver navios? Não, tá? Não vai. O cargo foi extinto, ele foi declarado aí desnecessário. O servidor ficará, ele tem que ser estável, tá? O servidor estável. Se o cargo extinto ou declarado desnecessário, o servidor não for estável, eu sinto muito, mas deu ruim para ele. Ele não vai ficar em disponibilidade. O servidor que fica aqui esperando aparecer alguma coisa é o estável, recebendo ali proporcional ao tempo de serviço, é o estável. Se ele não for estável, é tchau, tá? É tchau, se o cargo for extinto ou declarado aí desnecessário. Nós temos as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos. Eu posso fazer concurso
para mais de um cargo público? Eu posso ocupar mais de um cargo público? Resposta: depende. Depende, olha só. Artigo 37, inciso 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, salvo, né? Quando houver compatibilidade de horários. Então, ó, em regra, não pode, mas se houver compatibilidade de horários, nós podemos ter 2 cargos públicos de professor. Então, professor, né, ele pode ter 2 cargos públicos. Um cargo de professor com outro técnico ou científico. E também 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, tá? Então, essas hipóteses aqui de acumulação de cargos, gente, cai demais em prova. Se eu fosse vocês, tirava uma foto, um print disso aqui, para saber quando essa acumulação de cargo público é permitida, porque cai demais, cai com força em prova isso aqui, tá? Cai com força. Então, em regra, né, não é permitida a acumulação de cargos públicos, porém, em algumas hipóteses vai ser permitida. Quais hipóteses são essas? 2 cargos de professor, um cargo de professor. Gente, não é um cargo técnico e com um científico, não, tá? Pelo amor de Deus, que eu vi questão de prova assim. Acumulação de um cargo técnico e um cargo científico. Não, é um cargo de professor com um cargo técnico ou com um cargo científico. Aqui, ó, vamos lá, ó. Olha aqui. 2 cargos de professor, de prof. Aí aqui nós temos professor, um cargo com cargo científico ou um técnico. E 2 da saúde. Aí eu pergunto para vocês, pode? Aqui, ó, um científico mais um técnico. Pode isso aqui, gente? Não, tá? Não, não pode. O técnico pode com o do professor, o científico, né, pode com o de professor, beleza? Agora, um técnico e um científico, negativo. Negativo, beleza? Bora então. Vimos aqui, né? Isso é muito importante. O concurso público, ele é exigido, né? Ele é obrigatório para preencher os cargos efetivos e os empregos públicos em toda a administração pública, seja da administração direta, seja da administração indireta, incluindo aí as empresas públicas, como os Correios, e a sociedade de economia mista, como a Petrobras. Aí nós temos, ó, investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego, né, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e de livre exoneração. O prazo de validade, gente, já entrando aqui na reta final, né, do nosso tema de agentes públicos, o concurso, após ele ser homologado, tá? Esse prazo só começa a ser contado após a homologação do concurso. É depois que todas as etapas foram finalizadas, tá? Depois que nós temos ali o resultado final, às vezes o concurso demora anos ali para ser homologado. E aí começa a contar o prazo, tá? Antes da homologação não tem prazo, não. O prazo é depois que todas as fases já ocorreram e que ele foi finalizado. Então, ele vai ser válido durante um período. Trata-se do período que a administração tem para nomear ou contratar os candidatos aprovados. Então, aqui, ó, o prazo de validade, segundo o artigo 37, inciso 3º da Constituição, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos.
Aí, vai você confundir na prova o prazo de estabilidade de 3 anos com o prazo de validade de concurso público. E outra, o prazo de validade de concurso público não é de 2 anos, é até 2 anos, tá? Pode ser 1 ano? Pode. Aí a sua prova ela coloca o prazo de validade de concurso público é de 2 anos. Você vai lá e marca certo, errado. Errou. Porque o prazo, gente, é de até 2 anos. Pode ser de 1 ano, pode ser de 6 meses, pode. E esse prazo, ele pode ser prorrogado, ele é prorrogável uma vez por igual período. A prorrogação, o prazo do concurso público é até 2 anos. A prorrogação não é até 2 anos, a prorrogação vai ser por igual período ali que foi o primeiro. Vamos supor que o período de validade foi definido em 1 ano. Se esse prazo for prorrogado, ele não pode ser prorrogado por até 2 anos, não, porque o primeiro prazo foi de 1 ano, tem que ser pelo prazo igual ao prazo inicial. A prorrogação é idêntica ao prazo inicial. Se o prazo inicial foi de 6 meses, o prazo de prorrogação é também de 6 meses, tá? Por igual período. Por que eu tô falando assim dessa forma? Porque a banca, ela faz pegadinha demais aqui com essa questão de prazo aí, de validade de concurso público. Então, vamos nos atentar aí a isso, tá ok? Então, o prazo, né, é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Pelo mesmo período inicial ali que foi concedida, a prorrogação é idêntica. Então, nós temos o seguinte, o prazo máximo será de 2 anos, mas é possível estabelecer prazo inferior no edital. Esse prazo vai ser contado a partir da homologação, viu, gente? E não da publicação do edital ou da aplicação das provas. Esse prazo pode ser prorrogado uma única vez e a duração da prorrogação deve ser idêntica à vigência inicial, tá certo? Então, combinado assim, ninguém vai errar isso aqui, né, gente? Ninguém vai errar isso aqui, se Deus quiser. Então, era isso, gente, que nós tínhamos para falar sobre agentes públicos, né? Que vocês em breve aí serão agentes públicos. Pessoal, se ficou, né, qualquer dúvida aqui a respeito, tá, do que nós falamos hoje, se você tem alguma dúvida aí na matéria de direito administrativo, dentro do conteúdo do seu edital ali, para quem vai fazer o PSS, nós também temos a matéria de direito processual penal. Eu também dou aula aqui na Vale, né, de direito processual penal. Se você tem alguma dúvida a respeito dessa matéria, pode mandar lá, tá? Para a gente poder esclarecer. Né? O pessoal que vai fazer o PSS aí, a prova já está se aproximando. O sócio educativo ainda tem um tempinho a mais, né? Para poder estudar. E é isso, gente. Vamos que vamos, né? Firme nos estudos. Obrigada aí pela companhia durante essa noite. E eu aguardo vocês em breve para nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. E tenham todos uma excelente noite.